Bom dia, sexto ano, tudo bem? Como passar o fim de semana? Friozinho, né? Tô aqui em casa gravando para vocês essa aulinha de hoje, tá? Nós vamos começar falando sobre uma atividade que ficou para vocês fazerem no caderno, que é da página 8, a letra B do exercício 13. Vocês teriam que escrever quais são as suas expectativas em relação à história do Dom Quixote, certo? Então, a gente leu um trechinho até agora da revista em quadrinho, né? Que foi uma adaptação do livro. E vocês teriam que escrever, assim, um parágrafo sobre quais seriam as suas expectativas, né? A questão da perda do juízo, né? Dele ter ficado meio tantã, dele viver essas aventuras, dele ter a sua amada Dulcineia, né? Quais seriam essas expectativas aí sobre essa história, tá? Então, vocês ainda não me mandaram essa atividade, a prof tá guardando, essa atividade é no caderno, tá? Então, façam uma letrinha legal para a prof poder entender, certo? E eu poder ler no caderno de vocês. E então me mandem o quanto antes essa semana essa atividade aí, tá bom? E aí hoje a gente vai iniciar aqui no Práticas de Reflexão sobre a Língua, aqui na página 8, tá bom? Então vamos lá. Determinantes do núcleo nominal, certo? Então, nós vamos ler agora um trechinho dessa famosa história de Dom Quixote, onde conta que Dom Quixote luta contra moinhos de vento. Vocês podem até olhar aqui à esquerda, que tem alguns ilustradores que reproduzem essa cena, né? E aí, vocês vão fazer a versão de vocês, ou seja, vocês vão pegar uma folha em branco e desenhar essa cena que a gente vai ler agora, tá? Vocês têm a imagem aqui, né? O Dom Quixote com o seu cavalo magrinho, tá? Enxergando vários moinhos de vento. E lá atrás a gente tem o Sancho Panza, que é o seu fiel escudeiro, tá? E aí a gente vai ver essa história agora, ver esse trecho, e vocês vão fazer a representação de vocês. Então, vocês vão desenhar, pintar e mandar a foto para mim, tá bom? Que diz assim esse trecho, ó. Nisto, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo. Mal os viu, disse Dom Quixote ao escudeiro. A aventura nos vai guiando melhor as coisas do que pudéramos desejar. Ali estão, amigo Sancho Panza, 30 desaforados gigantes, ou pouco mais, a quem penso combater e tirar-lhes a todos as vidas, e com cujos despojos começaremos a enriquecer. Será boa a guerra, pois é grande serviço prestado a Deus o de extirpar tão má semente da face da terra. Gigantes? Inquiriu Sancho Panza. Aqueles que vê ali com grandes braços, respondeu-lhe o amo. Aqueles que vês ali com grandes braços, respondeu-lhes o amo. Alguns há que os têm de quase 2 léguas. Veja bem, vosmecê, observou Sancho, que aquilo que ali está não são gigantes, mas moinhos de vento, e o que neles parecem braços são as asas, que, impelidas pelo vento, fazem andar a pedra do moinho. Então, olha só, o Dom Quixote, de tão desvairado que estava, de tão doido que ele estava, ele, ao invés de enxergar os moinhos, ele estava enxergando gigantes, monstros, e queria lutar contra esses monstros, né? Contra esses moinhos. E enquanto Sancho Panza via realmente os moinhos e queria alertá-lo daquela realidade, né? Então, vocês vão fazer essa imagem retratando como que seria na imaginação de vocês essa imagem, tá bom?
A questão 14 diz o seguinte: Dom Quixote vê gigantes e Sancho Pança vê moinhos, moinhos de vento. Por que, ao olharem para um mesmo lugar, eles veem coisas diferentes? Discuta isso com os colegas e o professor e registre sua conclusão. Então, por que um vê uma coisa e outro vê outra? Então, isso, gente, é que cada personagem representa uma visão de mundo diferente. Dom Quixote é um sonhador, uma pessoa que vive em um mundo de fantasia. Abre parênteses. De tanto ler, fecha parênteses. Sancho Pança é o realista, aquele que se preocupa com as ações de Dom Quixote e busca tirá-lo do mundo da fantasia. Então, eles estão representando duas visões de mundo diferente. Então, muitas vezes, um tem um olhar para determinada coisa e outro tem um outro olhar. Então, é isso que eles estão representando. Questão 15. No trecho, observe os sintagmas destacados. Então, nós temos os seguintes trechos. No trecho 1, ali estão, amigo Sancho Pança, 30 desaforados gigantes. No segundo trecho, gigantes? Note que um dos sintagmas nominais é formado por apenas uma palavra, gigantes, enquanto o outro é formado por 3, 30 desaforados gigantes. Qual é o núcleo de cada um dos sintagmas destacado? Então, qual é o núcleo de 30 desaforados gigantes? Gigantes, né? Por quê? Porque poderia ser 20 tristes gigantes, 10 enormes gigantes, certo? Então, a palavra 30 e desaforados, elas podiam ter características diferentes sobre quem? Os gigantes, tá? Então, gigantes é a palavra principal. E no caso do segundo sintagma, como ele é único, ele é só uma palavra, então ele mesmo é o núcleo, certo? Letra B. As palavras que acompanham o núcleo do sintagma nominal são chamadas de determinantes. Sendo assim, quais os determinantes nos sintagmas destacados? Então, nós temos determinantes apenas no primeiro sintagma, né? Que nós temos ali 30 desaforados. No segundo sintagma, como a palavra gigante está sozinha, ela não tem nenhum determinante a acompanhando, certo? Então, nós temos apenas os determinantes 30 e desaforados, certo? O núcleo pode estar acompanhado por determinantes que têm, entre outras funções, as de indicar característica do ser identificado pelo substantivo. Então, no caso aqui, uma das características é desaforado. Outra, especificar ou generalizar o substantivo, pode ser o, a, um, uma, alguns, muitos. E pode indicar quantidade de seres, que é o caso aqui de 30, né? Então, a gente tem ali um determinante que é numeral, que está indicando uma quantidade. Qual é a função dos determinantes indicados no item anterior? Então, 30 indica quantidade, desaforados indica característica, tá? Aqui nós temos o trecho inicial de uma outra adaptação de Dom Quixote, que diz assim: o fidalgo sonhador. Lembram que lá na primeira aula a gente viu o significado de fidalgo? Fidalgo é uma palavra portuguesa antiga que significa nobre, né? Então, um nobre sonhador, né? Seria esse o sentido. Onde se apresenta o fidalgo sonhador, que sonha ser cavaleiro andante e se transforma no famoso Dom Quixote de La Mancha? Então, diz assim: era um fidalgo arruinado,
na região da Mancha, na Espanha. Possuía apenas uma casa, um pedaço de terra e um cavalo magricela. Jantava carne picada com cebola e vinagre. Comia lentilha às sextas-feiras. Aos domingos, quando muito, pombo assado. Só para comer gastava 3/4 de sua renda. Com ele moravam uma governanta de idade madura, uma sobrinha de 20 anos e um rapaz que cuidava do cavalo e da terra que pertenciam. De luxo, só o sobretudo de pano preto e a calça de veludo que usava nos dias de festa. Era rijo, seco de carnes, enxuto de rosto. Usava um longo bigode caído, tinha cerca de 50 anos. Chamava-se Quixada, Quezada ou Quixano. Há dúvidas até hoje aqui. Então, olha só. No trecho, há a descrição física de Dom Quixote. Então, ali está dizendo que ele era magro, né? Ele era rijo, de poucas carnes, né? Significa que ele era magro. Essa descrição coincide com a representação visual feita por Caco Galhardo nos quadrinhos. Então, lá no início, vamos voltar só um pouquinho aqui. Olha só, lá no início, essa foi a imagem que o Caco Galhardo fez de Dom Quixote. Ela coincide com essa que a gente viu agora? Magro, né? Rijo, com 50 anos, um bigode comprido, longo. Então, sim, né? A representação visual está em conformidade com a descrição verbal feita nessa adaptação. Ponto. O cartunista manteve as principais características de como o personagem é descrito. Magreza, o bigode longo, a aparência de uma pessoa de 50 anos. Então, já colocando os cabelos grisalhos, né? Para indicar que essa pessoa já não era tão jovem. Questão 17. Considere o título. No sintagma nominal que compõe esse título, identifique o núcleo e os determinantes. Então, nós temos ali o fidalgo sonhador. Então, nós temos como núcleo fidalgo, né? Porque podia ser um fidalgo triste. Então, eu posso mudar esses determinantes, mas a palavra fidalgo é a palavra principal. Determinantes, o e sonhador, certo? Indique qual desses determinantes tem como função principal apontar a característica do substantivo núcleo do sintagma. Qual dos dois indica uma característica? Sonhador. E qual deles especifica o ser nomeado pelo substantivo? O, né? O fidalgo. Então, ele especifica esse substantivo, né? Bom, uma coisa interessante aqui sobre numeral e número. Olha só, número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos, ordenamos e medimos. No texto, indica-se, por exemplo, a quantidade de anos de vida do rapaz que cuidava do cavalo e da terra, a quantidade de governantas que serviam a Dom Quixote. A representação falada ou escrita do número é chamada de numeral. Então, quando a gente escreve 20, 1, então, quando tem essa representação escrita, nós chamamos de numeral. Então, é uma representação por extenso, né? Escrita. Agora, quando nós temos os símbolos numéricos, aí nós temos os algarismos, tá? Então, olha só o trecho aqui retirado do livro. Só para comer gastava 3/4 de uma renda. Então, aqui a gente tem a representação escrita, né? O numeral, 3/4. Com ele morava
uma governanta de idade madura. Também está indicando quantidade, né? Numeral. Uma sobrinha de 20 anos. Um rapaz que cuidava do cavalo e da terra que pertenciam. Então, agora, nós vamos marcar as questões para as questões verdadeiras V, para as falsas F. Os termos em destaque são determinantes dos substantivos renda, governanta, sobrinha, rapaz, respectivamente? Sim, né? Todos eles, respectivamente, estão sendo determinantes das palavras, ó. 3/4 de quê? Da renda, uma governanta, uma sobrinha, um rapaz, né? Então, eles estão sendo, sim, determinantes desses substantivos, portanto, é verdadeiro. B. Todos os termos em destaque têm a função de indicar quantidades? Sim. 3/4 é a quantidade de renda que ele gasta com comida, uma governanta é quantas governantas ele tem, uma sobrinha é quantidade, um rapaz é quantidade. Letra C. Apenas 3/4 indica quantidade. Os demais termos sublinhados têm a função de generalizar o substantivo ao qual se referem. Não, né? Nós acabamos de conferir e dizer que eles indicam quantidade, né? E não apenas generalizar uma pessoa qualquer. 20 é uma palavra com a função de indicar a quantidade de anos. 20 não é uma palavra aí nesse caso, é um algarismo, né? Não está escrito a palavra 20, portanto, não é uma palavra, certo? É um algarismo. 20 é um número que corresponde ao numeral 20? Sim, né? Aí está correto. É o número que corresponde ao numeral 20, certinho? Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, tá? Página 11, adjetivo, tá? Olha só, leia agora o trecho inicial de outra história. Nosso personagem é um herói completo. Herói no porte, na pose, na roupa. Aliás, roupa é coisa que herói nem usa. O nosso veste armadura. Na cabeça, elmo enfeitado com longas plumas. No peito, a couraça que o protege dos golpes. Nas pernas e pés, ferro da melhor liga. Suas armas são a lança, a espada e a honra. No passado, o herói conheceu fama e glória. Agora, mudados os tempos e os heróis, viu-se transformado em triste figura. Então, aqui, todas essas palavrinhas que estão sublinhadas são o quê? Adjetivos. Qual é a função do adjetivo? Então, acompanhem aqui comigo. Ao identificar as palavras a quais os termos destacados se referem, você encontrou os núcleos dos sintagmas nominais. Então, a gente vai identificar a quem essas qualidades estão se referindo. Quando eu identificar quem essas qualidades eu estou me referindo, eu vou identificar o núcleo do sintagma. Então, por exemplo, completo. Completo é quem? Um herói, né? Então, a palavra completo está se referindo a herói. Então, vocês vão lá fazer uma setinha, completo até herói, certo? Depois, enfeitado. Quem é enfeitado? O elmo, que é aquele meio capacete que os cavaleiros usavam, né? Elmo, aquele... Então, elmo enfeitado. Então, o enfeitado está se referindo a elmo. Longas plumas. Longas o quê? Plumas. Então, longas é uma qualidade das plumas. Então, você vai fazer a setinha de longas até plumas. Melhor liga. Melhor o quê? Liga. Então, vocês vão fazer a setinha de melhor até liga. E triste, figura. Triste o quê?
figura. Então, faz a setinha de triste até figura. Então, nesse momento que a gente encontrou a que palavra esse adjetivo está ligado, nós encontramos o núcleo do sintagma, certo? Todos esses núcleos estão acompanhados de determinantes que têm a função de caracterizá-los. Cada núcleo desses tem a característica de completo, de enfeitado, de longo, de melhor, de triste. Então, essas qualidades nós chamamos de adjetivos. Os adjetivos são uma classe de palavras que se ligam ao substantivo, qualificando, especificando ou explicando. Quando eu digo assim, eu tenho uma casa. Então, casa é o substantivo, né? É o nome do lugar onde a gente mora. Minha casa é pequena. Eu dei uma qualidade para minha casa. Minha casa é aconchegante. Dei outro adjetivo para minha casa. Minha casa é quentinha. Outra qualidade para minha casa. Então, eu posso qualificar, especificar, né? Explicar várias qualidades desse substantivo casa, tá? Então, isso é um adjetivo. Aqui na letra A, vocês vão responder uma das alternativas, ó. Nesse trecho inicial da história, o narrador conta os principais feitos do personagem ou descreve o personagem fazendo a apresentação dele. Então, ele conta os principais feitos ou ele descreve o personagem? Ele descreve, né, ó. Nosso personagem é um herói completo, herói no porte, na pose, na roupa. Aí ele descreve como é a roupa, como é o peito, como são as pernas, né? A quais palavras os termos destacados se referem? Indique com setas. Então, é o que eu pedi para vocês fazerem antes, né? Destacar com setinhas a quais palavras essas palavras sublinhadas se referem. E qual é a função dos termos destacados no trecho, né? Indicar características dos elementos a que se relacionam, tá? Então, indicar características dos elementos a que se relacionam, certo? Questão E. Complete o esquema identificando o núcleo do sintagma nominal e os determinantes. Então, aqui a gente tem um sintagma nominal completo, um herói completo. Então, vocês vão dizer o que é determinante, o que é núcleo, tá? Então, é o quê? Determinante. Herói é o núcleo. Completo, determinante, certo? F. Reescreva a primeira frase passando a se referir a um personagem feminino, tá? Então, comece assim. Nossa personagem é. Então, a gente vai reescrever o trecho aqui de cima, só que no feminino. Então, nossa personagem é. Como que seria herói no feminino? Heroína. Então, uma heroína completa. 2 pontos. Heroína no porte, vírgula, na pose, vírgula, na roupa. Então, é o mesmo trecho, tá? Aqui é o mesmo trecho, só que no feminino. Entenderam? Letra G. Reescreva a primeira frase passando a se referir a vários personagens. Da mesma forma, agora a mesma frase, só que no plural. Então, ela começa assim, ó. Nossos personagens são uns heróis completos. 2 pontos. Heróis no porte, vírgula, na pose, vírgula, na roupa.
Então, agora na letra H, vocês vão observar que mudanças aconteceram no adjetivo quando você fez as trocas. Por exemplo, quando você mudou de herói para heroína, a palavra completo sofreu alteração? Sim, ela teve que concordar com o substantivo, né? Quando eu coloquei heróis, o adjetivo mudou para completos. Então, ele teve que concordar com o masculino, herói, e com o plural também, né? Completos, tá? Então, o que vocês vão responder aqui na letra H? A flexão do adjetivo alterou-se de acordo com a flexão do substantivo. Então, conforme eu mudo o substantivo, eu vou ter que mudar o adjetivo, tá? Então, vou repetir mais uma vez. A flexão do adjetivo alterou-se de acordo com a flexão do substantivo, tá? Então, só pra gente finalizar aqui, só tem mais uma ali pra gente finalizar. Flexão do adjetivo. Os adjetivos geralmente flexionam-se em número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino, conforme os substantivos aos quais se referem. Então, se eu digo casa bonita, é porque casa é no feminino. Agora, se eu digo casas bonitas, então aí eu tenho que também concordar com o plural do substantivo casas, tá? Questão I. Identifique no trecho lido os dois adjetivos que sofrem flexão de número, mas não de gênero. Então, ó, os adjetivos que sofrem flexão de número, mas não de gênero, são melhor e triste. Eles só mudam o plural, né? Que fica melhores e tristes, né? Aí, no caso, não tem o feminino deles, né? Só o plural, tá? Então, são os dois que mudam somente a flexão de número, melhor e triste, ok? Então, a gente vai parar por aqui hoje. Deixa a prof marcar. Nós vamos parar aqui. Deixa eu só dar uma olhada se vai ficar a tarefa no caderno de atividades. Ainda não. A tarefa de vocês vai ser aquela letra B que eu tô esperando lá da página 8, que ainda tem gente que não me mandou, muitos não me mandaram ainda, tá? E o desenho do Dom Quixote lutando com os moinhos de vento, tá? Então, a próxima aula, que vai ser a prof tá sem o horário aqui agora, é quinta e sexta, é isso? Então, para a próxima aula, eu quero essas tarefas já recebidas, tá? Para daí a gente dar continuidade aqui com o artigo, que daí já vai ir tarefinha no caderno de atividades, tá? Então, por enquanto, a tarefa de hoje é essa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E até amanhã para nossa aula de inglês, tá bom? Eu acho que é isso. A prof não tá lembrando agora das aulas, mas amanhã a gente se vê de novo por aqui.